7 de junho de 2021, 10 da noite, estamos mais uma vez aqui, apóstolos, estamos aqui mais uma vez, apóstolos, para nosso momento de reflexão. Deixa eu só... Enfim, esperando o pessoal estar, nossos amigos queridos, como sempre, dando a força aí para o nosso projeto, seja aqui no Instagram, seja aqui no Facebook. É muito bom poder ter sempre a presença de vocês, meus queridos, Magali, Zé Ricardo, Glorinha, tem uma Lili aqui também que entrou, seja bem-vinda, Sandra, querida, tudo bem? Então sejamos todos muito bem-vindos, na expectativa de mais uma vez termos bons elementos para nós podermos fazer nossas reflexões. Bom, enfim, para nós fazermos a nossa reflexão, como é de costume, sempre trazendo temas que a gente entende que sejam interessantes, temas muito atuais, temas que a grande maioria das pessoas vivenciam, e isso o objetivo é exatamente isso, né? A gente despertar a nossa consciência para alguns aspectos da vida que muitas vezes nós não paramos, né, para pensar nesses aspectos, e muitos deles até emperram todo o nosso processo de caminhada nessa jornada terrena. Então a nossa ideia é exatamente essa, nós podermos trazer esses pontos, esses temas, para que a gente possa refletir, aplicar no nosso dia a dia. E uma coisa que eu sempre deixo bem claro aqui, eu uso sempre nós, nosso, porque todos nós estamos nesse processo. Não é o fato de eu estar aqui desenvolvendo o tema com vocês que não tem que passar pelas mesmas reflexões. E eu ainda me considero privilegiado, porque a minha reflexão começa bem antes, no momento que eu estou preparando o nosso papo aqui. Então, enquanto vocês já estão entrando, que bom, fico feliz. Yara, muito bom, Yara, lá do Mato Grosso do Sul, que bom. Marise Veiga, meu mano Sérgio Cruz, não por acaso cá estou. É isso aí, mano. Daniel Blanco, fala, meu querido Daniel. Fátima Franca também entrando, que bom, gente. Então vamos lá, vamos, para a gente não perder tempo, né? Vamos nos preparar para que possamos entrar efetivamente. Ana Paula também está aqui, Marcinha também, querida, Marcinha Moreno, que bom. Então vamos nos preparar através de movimentos respiratórios. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. Como eu sempre falo, nós estamos ao vivo aqui com vocês, mas esses vídeos vão ficar disponíveis na plataforma do Instagram, também no meu canal, aqui no Facebook também, no meu canal do YouTube. Então a gente de alguma forma disponibiliza esse vídeo. Então aqueles que vão entrar depois também, espero que possam usufruir dessa nossa reflexão. Então, boa noite, Paula, meu amigo Ará, que bom, meu querido. Aninha Lavor, que bom. Cercado de gente muito boa, gente muito amada, é sempre bom. Então vamos fazer nossos movimentos respiratórios. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. Nesse movimento a gente inspira profundamente pelo nariz, prende um pouquinho, solta pela boca. Esse movimento respiratório a gente aproveita e pede para que as boas vibrações possam chegar no nosso ambiente, a fim de que possamos ser envolvidos por essas vibrações e de alguma forma aumentar a nossa capacidade de percepção, de assimilação, a fim de que as ideias possam calar fundo em todos nós. Então, minha Mariângela está entrando aí, boa noite, mozão, Beth também, Luz Valéria, vamos lá, gente, sintam-se bem,
serenos, tranquilos, mente aberta, para que a gente possa efetivamente nos debruçarmos no nosso tema. Mas antes, eu gostaria de saber como é que vocês lidaram como estão lidando, na verdade, com as tentações, que foi o nosso tema da semana passada. Como fomos, né, diante das tentações que talvez tenham chegado. Eu espero sinceramente que tenhamos nos saído bem, mas como eu sempre falo, é um exercício constante, né? Não é só a semana que passou, não. Durante toda a semana a gente procura pensar sempre que possível, quando surgem aqueles estímulos que tenham relação com o tema, com algum dos temas que a gente já há um ano e meio vimos tratando aqui. É sempre bom a gente, poxa, me lembro daquilo que o Paulo falou. Então é um exercício constante, né? E na semana passada falamos de tentações, então é sempre bom a gente identificar e lutar, né, contra essas tentações da melhor. Exercício diário. É isso aí, Sandra, exercício diário. Boa noite, Anne, que bom você estar aí, minha querida. Boa noite. E Tati também, que saudade de você, Tati, de todos vocês, na verdade, né? A imensa maioria a gente não se vê mais, mas é sempre bom ter a presença desses amigos queridos. Minha aluna Priscila está aí também. Então vamos lá, gente. O tema que eu escolhi para essa semana: o acaso não existe, né? E esse tema eu escolhi a partir de uma mensagem que eu recebi do meu querido amigo Marcos Paquetá. Para a gente é Marcos César, né? Mas é mais conhecido mundialmente como Marcos Paquetá. Ele mandou um vídeo, um áudio pelo WhatsApp. Falei, cara, boa ideia, né? Esse é um tema interessante. Nesse vídeo ele conta a história de um empresário americano que estava passando 2 semanas a trabalho em Jerusalém, e na hora do almoço, ele correu rápido, né, num restaurante próximo, e tinha uma fila. Ele me perguntou para a atendente se ia demorar. Aí tinha um senhor na fila que falou, não, você pode passar à minha frente, eu estou aposentado, eu dou meu lugar para você. E ele foi mais para trás. Ele foi, comeu rápido. Quando ele saiu do restaurante, ele ainda deu um tchau. Ele viu que o senhor entrou, já estava sentado, ele deu um tchau e voltou para o escritório. Quando chegou no escritório, já estava uma confusão no escritório, aquela corre-corre, um clima assim de revolta, quando ele soube que tinha havido um atentado terrorista nesse restaurante, no restaurante que ele tinha acabado de almoçar. Ele logo pensou naquele senhor, né? E durante 3 dias ele tentou descobrir o paradeiro daquele senhor, até que ele descobriu, foi no hospital, falou com o filho dele, olha, estava vivo, felizmente, né? E ele falou, olha, eu pago o que for aqui, o seu pai salvou minha vida. Aí ele falou, não, tudo bem, o governo israelense cobre todos os custos, né, de ferimentos para as pessoas que sofrem atentado. Ele falou, tudo bem, então tá aqui meu cartão, que se eu precisar eu estou voltando para os Estados Unidos, tá. Então passou algum tempo, alguns meses, esse filho dele tornou a ligar para esse empresário e falou, olha, meu pai piorou e ele precisa fazer uma cirurgia que só aí nos Estados Unidos é possível fazer. Aí ele fez com a secretária, olha, arruma todo o esquema, passagem aérea, hotel, tudo, pago tudo. Esse cara salvou a minha vida. E assim foi. Aí no dia que eles iam chegar em Nova York, ele virou para a secretária e falou, hoje eu não vou trabalhar de manhã, porque eu vou receber lá no JFK, no aeroporto, eu vou receber o cara que salvou minha vida, o filho dele, que a gente está vindo para cá, tá bom. Então ele chegou no aeroporto, aquela coisa, 9 horas da manhã, pegou o senhor, né, e o filho, foi aquela emoção, aquela alegria de se rever. Aí no caminho pro hotel, ele ouve no rádio que um avião tinha batido numa das torres do World Trade Center. E o escritório dele era no World Trade Center. Então naquele dia ele não foi trabalhar, porque na verdade ele foi recepcionar aquela pessoa que o salvou lá em Jerusalém. E mais uma vez ele estava de novo sendo salvo de alguma forma por aquela pessoa. Então, quando o Marquinho me mandou isso, eu falei, cara, que ideia, eu vou falar sobre isso, né? Porque realmente a gente volta e meia ouve falar isso, né? O acaso não existe, né? Então
eu também, há algum tempo, até procurei, tanta imagem, mensagem que a gente recebe, eu procurei uma outra mensagem que listava uma série de coincidências de pessoas em relação ao World Trade Center também. Acasos, né, positivos e negativos. Pessoas que, por algum motivo, teve uma lá que a criança acordou com febre e ela não pôde ir. Teve um outro também que teve um problema, perdeu o metrô. Ou seja, uma série de supostas acasos, né, casos assim, casuais, no caso, que evitaram com que aquelas pessoas fossem trabalhar naquele dia em seus escritórios. E por outro lado, outros também, que um bombeiro que não era o plantão dele, trocou o plantão com outro e ele foi e ele acabou morrendo. Então existem, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida que cada um de nós que estiver ouvindo aqui tem uma história semelhante, né, em termos de que esses episódios casuais, né, que acontecem todo instante conosco, né? Só que, na verdade, nós vivemos de uma forma tão atribulada que a gente não para pensar, para perceber essas pequenas nuances que acontecem conosco o tempo todo, né? A gente não dá essa devida atenção, né? São grandes eventos que acontecem nas nossas vidas, né, que se a gente for parar para pensar, a gente vai perceber que houve uma sucessão de episódios que fizeram com que aquilo acontecesse. Todo mundo vai ter uma história em relação a isso. Por exemplo, eu trabalho há muitos anos com esporte paralímpico e eu nunca vou esquecer um curso que eu estava fazendo. Eram 4 dias, não sei se o Floriano vai estar aí, vai lembrar disso. Eram 4 dias de curso, era quarta, quinta, sexta e sábado. Na sexta-feira o Paul McCartney ia cantar em São Paulo, 1993, dezembro, se não me engano. E eu, bitomaníaco, quando tinha combinado com o Floriano, eu ia matar a aula na sexta-feira, porque ia estar em São Paulo, e ia voltar no sábado para acabar o curso. Eu comecei o curso, eu fiquei tão apaixonado com o que estava acontecendo, porque era um curso de capacitação para profissionais, para trabalhar com esporte de alto rendimento para pessoa com deficiência. Era a primeira vez que eu estava vendo aquilo. Eu fiquei tão apaixonado, falei, cara, eu vou ficar aqui. Aí eu virei pro Floriano e falei assim, olha, Floriano, eu não vou. Pô, Paulo, tu é maluco? Eu pô, McCartney, cara, tu é maluco? Eu falei, cara, eu não vou. Sabe, o curso está muito bom, uma força muito maior que a minha. Imagina, quem me conhece sabe o quão bitomaníaco eu sou. Aí ele Floriano falou, não, tudo bem, eu vou lá, eu curto lá pela gente, e você fica aí. Resultado, na sexta-feira que eu não iria, eu conheci a professora Sandra Pérez, que deu a aula naquele dia do curso. E ali ela, na hora do almoço, batendo um papo, ela, pô, você é o cara que eu estou procurando. Você vai trabalhar você é técnico, você já trabalhou com futebol, foi a ex-atleta, é você mesmo. Você vai trabalhar com futebol de amputado. Então, na verdade, olha só como a coisa acontece, né? Aquela velha história, poxa, se eu não tivesse, né? Então, volta e meia a gente para pensar nisso. Existem vários episódios que acontecem o tempo todo com a gente, né? Tem casos, poxa, às vezes a pessoa está casada com outra pessoa que a encontrou, às vezes, no aeroporto, longe do Brasil, às vezes, ou então bateu no carro um do outro. Ou seja, são N casos semelhantes a esse. Isso torna a vida fantástica, porque, na verdade, tudo mesmo que acontece está de acordo com a lei divina. É uma lei universal, é uma coisa incrível que rege a nossa vida, a vida de tudo que existe, de uma forma que a gente ainda não tem condição de... A gente não faz ideia do que seja esse mecanismo. Aí eu sempre falo, né, para o lado positivo e para o lado negativo, né? Existem situações bastante dolorosas, né, que elas acontecem, às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, se ele não tivesse isso, ou se ela não tivesse aquilo, né? Então, ou seja, mas parece que há uma conjunção de fatores que fazem com que aqueles eventos aconteçam. E é incrível isso. Mas é uma lei, como eu estava falando, são leis universais, né? E como nós desconhecemos,
né, como essa lei funciona, né, a gente não faz da menor ideia de como, qual é de que maneira, né, as forças inteligentes do universo, Deus, age para que aquilo aconteça. Como a gente não sabe disso, a gente chama de acaso ou coincidência, né? Então, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando aí num monte de situações que aconteceram com vocês e que realmente, poxa, realmente o que ele está falando aí procede realmente. Porque do nada a gente, quantas vezes a gente está às vezes na rua precisando de uma ajuda, ou enfim, aparece uma pessoa do nada. Olha, a gente precisa ter a certeza de que isso aí está longe de ser fortuito, isso está longe de ser casual, né? É uma coisa incrível, e muitas vezes depois que aquilo acontece, lá na frente, que a gente vai começar a juntar, né, o quebra-cabeça, a gente vai ver que a gente vai minimamente ter uma ideia daquele planejamento maravilhoso que uma inteligência suprema, né, organizou, para que acontecesse exatamente aquilo que era preciso que acontecesse, né? Então, como a gente sabe que para todos nós existe um plano maior, para todos nós, né? Então, por isso que eu não gosto, poxa, azar e sorte, não existe, isso para mim não existe sorte nem azar, não existe. Né? Então muitas vezes eu vejo, né, pessoas que falam, o time ganhou o jogo, né? Pô, Deus, eu pedi tanto a Deus para que nós fôssemos vitoriosos. Pô, e outro time que pediu para Deus também, né, para dar a vitória. Então a gente sabe que a coisa não funciona assim. Existe sim circunstâncias que elas precisam acontecer dentro do nosso planejamento reencarnatório. Isso não tem a menor dúvida quanto a isso. Ninguém está sendo privilegiado. Aquele time que ganhou, ele não está sendo privilegiado em detrimento do outro que perdeu, né? E o outro que perdeu não está sendo castigado por Deus. Não, isso não existe. Nós há algum tempo falamos sobre Deus e a gente deixou bem claro isso. Não existe castigo nem privilégio. As leis são imutáveis, são leis universais, que elas não mudam. Não mudam. Agora, existe sim. Tudo que nos acontece tem um propósito. Tudo que nos acontece tem um propósito. É claro que muitas das consequências das nossas ações vão gerar problemas para nós, né? Através da nossa própria invigilância, da nossa própria imprudência, imprevidência, muitas vezes nós vamos nos defrontar com situações dolorosas. Isso realmente não tem como escapar, né? Até porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso é outra lei que é universal. É lei universal, é lei da ação e da reação. Tudo que eu fizer, tudo que eu der para o universo vai me devolver, vai me dar de volta. Então pode estar passando pela cabeça, poxa, Paulo, caramba, eu estou passando por uma situação assim, assado, né? Poxa, tão triste, eu estou assim, enfim, estou passando por um momento delicado. Seja forte, sejamos fortes nessa hora. Porque se eu estou passando por aquilo, isso não é acaso. Não é por acaso que eu estou passando isso. Isso é o tipo de sentimento que a gente precisa ter dentro de nós. Tá? Não deixar em nenhum momento que cresça dentro de nós aquela sensação de estarmos sendo punidos por Deus. Ou que nós temos, pô, que azar, cara, que azar, eu não consigo, eu sou um cara azarento, ou então, pô, aquele cara é sortudo. Isso não existe. Existe sim, como eu repito, como vocês sabem que eu tenho a minha postura reencarnacionista, ou seja, hoje nós experimentamos as consequências de atitudes nossas, dessa e de outras vidas. Então, nós vivenciamos as consequências dessas nossas opções do passado, recente ou não, né? Então, se eu estou vivenciando um momento complicado, eu preciso entender que esse momento complicado ele está acontecendo para o meu aprendizado. Meu aprendizado, né? Tem um propósito, né? Deus, essa maravilha suprema, não ia falar, o Paulo vai sofrer aí, vai ficar desempregado, ou então vai perder uma perna, então vai contrair um câncer. Não é assim, né? Se está acontecendo,
é um planejamento perfeito. Como eu falei, a gente não tem condição ainda de entender como isso funciona. Não tem como entender. Mas como a gente, pelo menos, saber que o que eu estou experimentando hoje tem uma relação com algo que eu fiz para trás, aí beleza. Vai doer? Vai doer. Né? Mas pelo menos eu sei que a minha postura positiva diante daquilo que está acontecendo, que não é casual, vai me beneficiar lá na frente. Agora, se eu ficar aqui chorando, blasfemando contra Deus, poxa, por que só acontece isso comigo? Tudo de ruim acontece comigo. Essa é a pior das posturas. Porque é uma manifestação clara da falta de confiança nesse poder supremo. Né? Eu sei que é difícil, não é fácil. Os nossos temas aqui, eles são complicados por isso. Porque dependendo do que a gente estiver vivenciando, tem coisas muito graves que acontecem nas nossas vidas, né? E que é difícil nós termos forças para estabelecer esse raciocínio diante do que acontece a todo instante conosco. Não é verdade? Mas a gente precisa ter essa certeza, gente. A inteligência suprema do universo, ele comanda tudo. Está tudo sob o comando dele. Né? Poxa, Paulo, até a pandemia e maremotos, terremotos, enfim, tudo que acontece tem um propósito. Tem um propósito e é um propósito nobre. Mas na nossa condição ainda, o nosso nível de evolução espiritual ainda faz com que a gente tenha que aprender pelo sofrimento, pela dor. E a nossa ideia aqui é nós tentarmos despertar a nossa consciência para nós fazermos as opções de forma consciente. Né? Não, poxa, eu preciso... Isso aí está me incomodando, isso é uma coisa que eu não gosto, que é enfim, eu não quero mais isso para mim. Então eu vou tentar fazer melhores escolhas para que o meu futuro ele seja muito mais suave, mais sereno do que é hoje. Né? Então eu escolhi uma página aqui do Minuto de Sabedoria. Quem está aí vindo pela primeira vez, não sei se a maioria sabe, mas eu escolho uma página aqui do Minuto de Sabedoria. Raquelzinha, linda, que bom, tá aí. Ednilson também, Oswaldo Hernandes, minha amiga da Argentina. Muito bom, gente. Olha lá, o Pastorino fala o seguinte na mensagem 16, pessoal que gosta de abrir aí junto. Você jamais está abandonado, absolutamente. O Pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves, enfeita de beleza e perfume as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele o permita. Confie no Pai, você jamais está abandonado. Isso é tão bom saber que, apesar das agruras, apesar da dor que talvez a gente esteja vivenciando, né, a gente ter a certeza de que nós não estamos abandonados. Porque existe uma tendência, né, a pessoa achar que está sendo punida ou abandonada por Deus pelo sofrimento, pela tragédia, muitas vezes, que está acontecendo na vida dessa pessoa. Né? Então, como ele fala aqui, e eu torno a repetir, o conceito de ação e reação, ele precisa estar presente na nossa vida. Né? Essa lei universal perfeita, né? Para que a gente possa entender a dor, a experiência dolorosa, como uma grande oportunidade de crescimento espiritual. É muito bom a gente saber que, poxa, se eu estou passando, ninguém é responsável pelo que eu estou passando. Né? Eu sou merecedor de viver as alegrias e as tristezas desse momento. Então isso é fundamental, porque está dentro, como eu falei anteriormente, de um planejamento absolutamente perfeito. Né? Aí ele fala de uma maneira muito poética, né, que Deus veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves, enfeita de beleza e perfume as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Ou seja,
É claro que para muita gente mesmo, muita gente vai questionar, porque são tantas misérias que a gente vê aí, tanta desgraça, tantas pessoas passando por privações, por provações, expiações tremendas, né? Que a pessoa que não tiver, não abrir dentro da sua mente uma possibilidade dessa hipótese de que nós estamos vivenciando os resultados de atitudes passadas, essa pessoa vai se revoltar, é natural que ela se revolte. Então a nossa ideia aqui é deixar bem claro para todos nós, para que a gente entenda que não existe coincidência, não existe acasos, né? Então tudo que está acontecendo é um encadeamento perfeito dentro desse plano maravilhoso que faz parte aí das nossas vidas, né? Então, sabedores disso, o convite a ser feito exatamente esse: fazer todo o esforço que esteja ao nosso alcance para sermos pessoas melhores no sentido de fazermos o bem, estarmos sempre dispostos a olhar as pessoas ao nosso redor como irmãos, irmãos em Deus, apesar do que eles façam, né? Então pode ver que a vida vai estar sempre nos colocando nos lugares onde a gente precisa estar. Nós estamos reencarnados na família que a gente precisa estar. Ninguém nasce por acaso dentro de determinado grupo familiar, isso não existe. Todos nós encontramos com aquelas pessoas que têm algum tipo de relação de convívio passado ou não. Isso é importante a gente sempre lembrar disso, né? E fazer, como eu falei, todos os esforços para que no futuro a nossa colheita ela seja muito boa, né? Então, como eu sempre falo, a gente ainda está numa condição de volta e meia a gente pisa na bola, é normal, né? Volta e meia a gente derrapa, é normal, tá? Mas pelo menos levanta, mira o objetivo que a gente quer chegar e vamos seguir tentando, né? Não é garantia de que nós vamos conseguir alçar voos mais altos muito rapidamente, não. A gente precisa entender que as circunstâncias acontecem para nos testar. Isso é fundamental que a gente tenha isso em mente. Tá bom, gente? Deixa eu beber uma aguinha. Vamos fazer uma harmonização? E eu vou pedir para agora sim, quem quiser, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. E como eu sempre peço, porque aí onde vocês estão, pode estar ao vivo e pode estar vendo depois, vocês vão estar sendo envolvidos, já estão sendo envolvidos por energias poderosas, energias de paz, de amor, de carinho, de respeito, a aproximação de amigos que gostam muito de nós, eles estão aqui presentes ao nosso lado. Não é preciso ficar com medo, mas fechem os olhos e vamos agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, por Ele estar nos proporcionando essa energização. Agradecer por essas bênçãos que caem sobre nós nesse momento, para que elas nos fortaleçam, a fim de podermos cada vez mais aumentar a certeza de que Deus está no comando de tudo que acontece no nosso plano individual, no nosso plano coletivo, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no planeta. Que essa certeza aumente dentro de nós, é o que mais desejamos, a fim de termos serenidade, harmonia, equilíbrio, para viver aquilo que precisamos viver, com coragem e com a confiança absoluta no poder de Deus. Agradecemos, Senhor Deus, por essas bênçãos que estamos recebendo, por esse abraço afetuoso desses amigos espirituais. E que essas energias permaneçam em nós durante muito, muito, muito tempo. Muito obrigado. Se alguém lembrou de pegar água,
Então a prática da semana vai ser a gente tentar perceber, né, a maneira como a vida vai proporcionando as oportunidades para nós. Quer ver uma coisa interessante que a gente pode fazer também? Pensa num grande evento na sua vida, né? Pode ter sido doloroso ou não, mas pensa um grande evento, né? O que aquele evento, primeiro, quais foram a sucessão de fatos que levaram a acontecer aquilo, e depois presta atenção no desdobramento, no que aconteceu a partir daquele evento aparentemente fortuito, casual. É incrível esse exercício. A gente vai ver que, nossa, se eu não tivesse acontecido isso, ou seja, é uma coxa de retalhos, é uma coisa incrível, incrível. E a gente começar a prestar atenção nessas pequenas nuances que acontecem no nosso dia a dia e que vão construindo o nosso sucesso, a nossa caminhada. Tá bom, gente? Agradeço aí a todos vocês que estão presentes, muitos queridos, muito amados, muito obrigado. Não esqueçam de marcar seus amigos enfim, nas lives aí, compartilha o projeto, vocês dão muita força para que ele aconteça, eu agradeço demais, tá bom? Então um beijo para todos vocês, todos que estão aí, estou muito feliz de ver a Carlinha aqui também, Carlos Azevedo, enfim, todos vocês que entraram, Rodrigo Garcia, meu querido ex-atleta, é com muita emoção que eu me despeço de vocês, desejando a todos uma semana de muita paz, de muito esforço, exercício, despertar a consciência para todos nós. Tá bom, gente? Um beijo a todos, fiquem com Deus.